Obrigado, Regina. Obrigado a todos aí que estão acompanhando. Obrigado aos painelistas. É engraçado a gente ficar meio distante assim, mas é muito... tipo, vocês aí, eu aqui, né? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu vou pular, enfim, a parte de apresentação. Acho que a Regina apresentou bem aí vocês, para a gente já começar a falar desse tema tão importante. Até agora a gente viu muito, né, sobre Embedded Finance, evolução de tecnologia, no início o primeiro painel falando de inteligência artificial, evolução aí das novas tecnologias, mas a gente tem um elemento muito importante que é a evolução da regulação, né? O Banco Central tem sido bastante atuante, CVM, SUSEP, né, mas principalmente o Banco Central, e a gente tem várias regulações aí mudando, né? A gente vai falar de algumas delas, marco de garantias, o marco legal de câmbio, a gente tem também mudanças ali no mercado de criptomoedas, e a gente teve semana passada também a questão das duplicatas escriturais, né? As duplicatas eletrônicas. Enfim, é muita coisa para a gente discutir em pouco tempo, mas eu vou começar falando de câmbio, né? Vou passar aí para a Letícia. O que mudou, né, com a lei de câmbio, né, com o marco legal de câmbio? Quais os principais impactos, tanto para consumidores, né, que fazem remessas, fazem transações internacionais, quanto para as empresas, né? Quais são os impactos com essa regulação? Obrigada. Eu estou bem feliz de estar nesse painel, porque estou entre amigos. Todo mundo aqui já se conhece, eu já vi vários amigos aí, então acho que a gente está em casa aqui nesse evento. Bom, eu acho que eu vou primeiro falar um pouco do contexto, né, da alteração, da regulação, até porque para a gente entender como é que ela está agora, a interpretação atual, você tem que entender o contexto dela histórico. Bom, as regulações de câmbio, a gente fala que é muito complexo, muita gente... Entre os advogados, a gente tenta não pegar câmbio, porque era muito complicado, eram leis muito esparsas e eram muitas regulações separadas. E aí, enfim, a gente tinha a norma de 100 anos, assim, que estavam em vigor até o início do ano passado. Então, eram, acho que, cerca de 40 normas ao mesmo tempo. Então, você tinha que ler diferentes normas que às vezes contradiziam uma a outra. Qualquer alteração que você quisesse fazer não era simplesmente ir ao regulador, né, ir ao Banco Central para conversar, e isso tinha que ser aprovado no Senado. Então, isso acabava trazendo barreiras para o comércio internacional, para investimento estrangeiro no Brasil. Então, foi muito importante essa alteração nesse sentido. Aí, à época, né, a ideia mesmo, o objetivo dessa norma é que o real fosse, seja uma moeda conversível, né, uma moeda que você possa usar em outros países e não só uma moeda forte, digamos, aqui no Brasil. Então, a atualização dessas normas tem a ver com trazer o Brasil para uma esfera mais global, né, para que a nossa moeda tenha mais força. Então, o contexto todo é esse, atualizar a regulação com o que a gente tem hoje, com tecnologia, né, de ser mais rápida uma transferência, uma transação, e aí você tem a norma que veio regulando, permitindo já que o Banco Central pudesse regular, supervisionar e regulamentar a lei que veio do ano passado, e aí isso foi o contexto histórico assim dessa regulação. E isso é muito recente, também para trazer o Brasil aí nas discussões da OCDE. Então, eu acho que é muito positivo esse marco cambial nesse sentido. O que alterou e que, para a gente, né, a Wise, ela já fazia, já tinha contas globais, a gente já atua ali desde 2011 em Londres, aqui no Brasil desde 2016, então a gente já entendia dessa complexidade dentro do Brasil, mas, assim, do ponto de vista mais prático, hoje, com essa regulação, antes você precisava trazer diversas informações diferentes, não era proporcional ao risco, digamos assim, né? Então, o Banco Central ele inseriu a norma de câmbio no setor de pagamentos, no setor financeiro brasileiro, do jeito que por exemplo, com Open Finance, com Pix, ele trouxe essa atualização para trazer uma competição maior. Então, hoje, com
determinados limites ali da norma, você consegue fazer transações, às vezes sem ter que pedir comprovações ou informações excessivas ao cliente, e aí esse é um dos pontos que a norma alterou. Ele trouxe também a figura do que a gente chamava de facilitador lá de pagamento, ou seja, você pode ter entidades de fora, né, trabalhando com o real também. Então, isso você tem uma intermediação para a Wise, isso é muito positivo também, porque a gente tem a nossa entidade na Inglaterra fazendo essa remessa em real, então ela pode adquirir o real. Outro ponto que é muito positivo, que não existia, é que um estrangeiro não conseguia abrir conta no Brasil. Então, a norma veio para igualar as regras de conta de pagamento e abrir uma conta bancária para um estrangeiro também. Então, acho que, em geral, foram essas as alterações. Para o comércio internacional, o ponto, acho que mais importante é justamente esse de, poxa, a gente já faz muita exportação no país e enfrentava diversas burocracias, porque você tinha uma lista gigantesca de obrigações, principalmente você tem que informar, né, qual que é o código daquela transação de câmbio no sistema do Banco Central. E a lista era muito grande. Hoje, com essa norma, ele facilitou e reduziu, e a ideia é que o Banco Central reduza mais ainda até novembro. Lá ele expõe que foi reduzindo. Até semana passada eu estava no evento apresentando, o Banco Central estava lá, e quando eu saí do evento, o pessoal me mandou mensagem, viu que atualizou de novo a 277? Está com a lista diferente? Aí eu vou ter que olhar o que mudou. O pessoal já está discutindo aí? Não, não está. Aí tinha um diretor do Banco Central e falou, eu sabia que ia alterar, mas hoje, agora? Aí eu, pois é, né? É sempre assim, né? As normas do Banco Central vêm em cima da hora. Então, assim, a atualização é justamente para tornar a norma de câmbio do Brasil alinhada às normas de outros países para a gente poder competir. Vamos sair de câmbio e falar de um assunto um pouco mais tranquilo, ou não, que é crédito, né? Vou passar para a Fernanda. A gente tem, enfim, uma discussão de o marco legal das garantias, né? Que impacta, obviamente, quem atua aí nesse mercado de crédito. Quais são os impactos para as fintechs? O que vocês têm visto aí de efeitos, né, a partir dessa mudança regulatória? Bom, obrigada, Danilo. Obrigada, Regina, e todo mundo que está aí na organização do evento. Eu estava aqui olhando a Letícia com as anotações no bloco do Banco Central, tá, gente? Eu falei isso para ela, inclusive. Ela está representando o Banco Central, né, pessoal? Você está aqui. A ideia é mostrar o quanto a gente se preocupa com as normas e está seguindo. Não, e sobrou para a gente o painel regulatório, painel assim, né, que nunca é fácil falar de regulação financeira e com tanta gente que trabalha tantos anos no mercado com isso, sabendo o quanto mudou nos últimos 10 anos, o assunto ficou muito mais, ficou no hype, né? Era uma coisa antes meio chata, as pessoas falavam, nossa, você trabalha com crédito, trabalha no banco, ninguém tinha muito interesse, né? Vamos falar a verdade. Então, nos últimos 10 anos isso mudou, o assunto ganhou uma outra roupagem, e, sem dúvida, isso tem a ver com a lei de meios de pagamento, isso tem a ver com toda essa agenda regulatória que o Banco Central teve, sobretudo nos últimos 10 anos, para trazer mais competição para o setor financeiro. Então, Danilo, falando especificamente sobre crédito e sobre marco das garantias, que é uma coisa extremamente recente, é um projeto de lei que vem lá do governo anterior, né, do Poder Executivo, acabou de ser aprovado na CAI e tudo mais. Eu acho que a gente tem que pensar num contexto mais amplo dessa agenda toda, que, na verdade, lá atrás, com essa mudança regulatória que trouxe as administradoras de cartão, para quem trabalhava lá atrás com isso, e tornou esse pessoal que instituição de pagamento, arranjo de pagamento, toda essa mudança que a gente viu nos últimos 10 anos, na verdade, sempre mirou o acesso a crédito, né? A verdade é essa. A mesma coisa com todas as atualizações que a Letícia bem colocou aqui da lei de câmbio. Na verdade, a gente quer facilitar o fluxo de capital, né? A ideia é que a gente consiga ter um crédito mais barato no Brasil, ou seja, discussão nem um pouco atual, né? O que a gente vê todo dia no jornal é a discussão envolvendo crédito, envolvendo juros, envolvendo tudo que a gente tem visto aí nesses primeiros 8 meses de novo governo. Então, o marco das garantias também vem nessa toada de a gente conseguir baratear o crédito. Por quê? Porque a ideia ali do projeto de lei é justamente facilitar
as execuções de algumas garantias, né? Basicamente, hoje a gente tem de garantia de empréstimo, imóvel, né, e veículo. Então, a ideia é que a gente tenha outros tipos de garantia e que a gente consiga, o credor consiga executar mais facilmente essas garantias. Então, obviamente, há um ganho para quem trabalha com crédito, as instituições financeiras enfim, outras empresas menores que fazem isso a partir de parcerias de correspondência. Mas, por outro lado, também a ideia é que a gente consiga, uma vez que a gente vai facilitar, digamos assim, desjudicializar algumas coisas, que esse crédito se torne mais barato, porque a discussão sempre em torno de dar crédito no Brasil é a inadimplência, né? Então, os bons pagadores acabam pagando pelos maus pagadores. Então, todo mundo está cansado de ouvir essa discussão e, de fato, há um impacto nessa precificação do crédito, a inadimplência, mas existem outros tantos fatores importantes nessa discussão. Então, tanto a agenda do Marco Legal das Garantias, quanto a atualização da regulamentação cambial, quanto a questão dos meios de pagamento, todos eles, no final das contas, miram a gente ter um mercado de crédito mais acessível, crédito mais barato no Brasil, né? Afinal de contas, a gente tem as pessoas têm que poder empreender e ter ideias e conseguir tirar do papel isso tudo, né? A ideia é justamente a gente conseguir facilitar a vida de quem tem boas ideias para colocar em prática, né? Então, acho que, nesse sentido, não dá para fazer uma análise prospectiva da lei, no sentido de se ela vai ser boa ou não. A ideia é que ela realmente facilite o acesso à execução e que a gente consiga ter um crédito mais barato, e aí a gente vai ver se, de fato, isso vai acontecer, né? Não tem como fazer essa análise ex ante. Sim, para passar para o Matheus aí, a gente tem as fintechs, enfim, não só as fintechs, mas os players do setor financeiro têm que se adaptar a todo esse arcabouço regulatório que vem mudando bastante, né? A gente está citando 2 exemplos, 3, né, com criptoativos também, mas a gente tem mudança regulatória a todo momento. Como que as fintechs podem se adequar a essas mudanças regulatórias e quais são os desafios para conseguir manter, inclusive, a inovação, né? Conseguir manter a toada de lançamento de novos produtos, novos modelos de negócio, em paralelo a essa adaptação regulatória? Acho que é uma ótima pergunta aqui. Primeiro, obrigado, Danilo, Regina também, as meninas. É um painel super importante. Acho que todo mundo aqui nessa sala participa de alguma forma de alguma frente regulatória, né? E eu também fico muito feliz de recebê-los aqui na nossa casa, né? Acho que é um movimento bem bacana, a gente está muito próximo das fintechs, das startups. Então, cada vez mais a gente tem fomentado esse tipo de evento aqui dentro de casa, né? Acho que muito bem, como as meninas falaram aqui, a gente não tem só essas 3 frentes aqui, essas 2 frentes, cambial e de garantia, acontecendo no mercado. Tem algumas regulamentações até um pouco menos sexys acontecendo aqui, que vai mudar o mercado como um todo. Por exemplo, modernização da cobrança. Hoje um boleto ele vai ser liquidado depois de 3 dias, ali 2, 3 dias úteis. Agora, a partir de janeiro, vai ser uma liquidação no dia, no D0 ali, né, no mesmo momento. Isso também bate de frente com outras regulamentações que estão acontecendo. E aqui, eu acho que é um prato cheio para todo mundo que está nessa sala aqui, né, de oportunidade. O Banco Central e outros reguladores, eles têm trazido muito essa pauta para fomentar democratização aqui do mercado financeiro, fomentar novos meios aqui de reduzir custo de crédito, de outros meios também, de pagamento, câmbio e tudo mais. E também deixar mais fácil, né, essas operações como um todo, destravando muita coisa, tirando burocracias ali do meio desses processos. E quando a gente fala bastante aqui, né, do como são esses desafios, como é que a gente vai atacar essas novas regulamentações que estão chegando? É tanta coisa ao mesmo tempo, o que eu faço agora? O que eu ataco primeiro? Como é que eu priorizo? Nem tem muito como priorizar, né? O regulador falou ali, você tem que fazer e, às vezes, como as meninas comentaram, do dia para a noite ali, acontecer alguma coisa. Uma nova norma dentro de uma regulamentação, cara, pode ser daqui para a semana que vem, como, por exemplo, no Pix acontece aqui, cara, mensalmente tem mudanças, a gente tem que ser resiliente, né? Já é uma palavra para pessoas que trabalham aqui com regulamentações, tem que ser resiliente, não tem jeito. Principais desafios, quando a gente fala de todos esses arcabouços aqui, todas essas frentes regulatórias, muito se sofre com esse dinamismo de regulamentações,
principalmente o custo de implementação dessas coisas aqui, né? A gente tem falado aqui de marcos novos aqui de cambiais, de garantia. Quando a gente fala de Pix Open Finance, é uma estrutura no mercado financeiro gigantesca, nova, que a gente tem que construir ali e sair para frente. Até o relógio quer participar aqui dessa conversa regulatória. Então, os custos são muito altos. Poxa, acho que a gente está falando aqui, todo mundo tem, né? Eu acho que está todo mundo no mesmo barco esse ano aqui, né? No anterior, talvez no próximo ano, daqui 2 anos, é o quê? É aquele papo, né? De fazer mais com menos, a eficiência de custos. Como é que a gente consegue fazer eficiência de custo tendo que transformar aqui o mercado financeiro? Principalmente as S1 e S2, né? E também não só isso, como que a gente consegue transformar isso que está no papel? Que o Banco Central ele traz de fomento aqui para o mercado, junto, obviamente, né, com os players aqui participantes. Mas como que a gente transforma isso, que é totalmente banquês, né? A gente fala ali, cara, como que a gente vai traduzir isso aqui para o que é mais importante, para os usuários utilizar. Então, para mim, esse é o segundo maior desafio aqui. Como que a gente transforma isso, que é complexo pra caramba, numa linguagem que é fácil para o cliente entender. Às vezes a gente fica se perguntando, pô, Open Finance é um negócio que é mega complexo. Como que a gente faz o education aqui da população para que eles entendam e, por consequência, comecem a utilizar mais? Aqui é um papel nosso, aqui de todo mundo estar nessa sala, fazer com que a população entenda um pouco melhor sobre esses marcos legais, essas frentes regulatórias. O que as startups, as fintechs aqui, elas têm feito para cortar caminho? Elas têm procurado, né, empresas que oferecem toda essa infraestrutura, os links com o Banco Central, RSFN, por exemplo. Então, tem muitos procurado serviços de Bank as a Service, de Embedded Finance, que a gente já falou um pouco aqui mais cedo com o pessoal da BMP e da Volts. E muito do que o Thiago comentou, né? Putz, eu não vou gastar uma grana aqui para fazer isso aqui. Poxa, vou ir lá para alguém que já tem isso aqui, eu vou só plugar naquela plataforma. Então, é um meio dessas empresas cortarem caminho e conseguirem focar no que eu acho que é mais difícil para as empresas maiores, né? Que é trazer essa pesquisa com o cliente, ter esse contato mais próximo, né? Ir na lojinha ali, conversar com o cara ali, tomar um café com ele, entender as dores. Porque no final do dia ali, a gente está aqui para fazer o cliente utilizar os serviços que o Banco Central tem fomentado como um todo. Sim, e a gente vai ter ainda um painel sobre tokenização, DRECs, enfim, toda essa inovação, mas eu vou jogar a questão do marco legal de cripto, né? Enfim, a Zeta, inclusive, capitaneou bastante com outras associações e entidades a aprovação célere, né, do marco legal. Depois, a gente ainda tem uma expectativa de regulamentação, né, pelo Banco Central. O que vai ter de impacto para as empresas que atuam nesse segmento? O que vocês têm visto já de movimentação das fintechs que são associadas? O que dá para esperar em relação a esse mercado, né? Bom, eu acho que foi um ganho a gente ter a aprovação da lei, né? No mundo inteiro a gente tem poucas jurisdições ainda regulando o mercado de criptoativos. Então, o Brasil está na dianteira desse debate, o que é realmente muito salutar. O que a gente vai ver agora, Danilo, é toda a criação da regulamentação infralegal, né? Então, o Banco Central foi ali apontado pelo decreto do Poder Executivo como o regulador do mercado de cripto. Claro, ressalvada ali a competência da CVM, quando for valor mobiliário, o que eu acho que é uma ressalva bem ampla, porque tem muita coisa que vai ser valor mobiliário, no final das contas, a CVM vai estar muito nessa agenda. Mas o processo que a gente vê vai ser o mesmo processo que aconteceu lá atrás com as IPs. É um processo de construção agora, de consulta pública, né? Enfim, os associados da gente, a Wise, uma das nossas associadas, e outras empresas, tantas que trabalham com cripto e que estão com a gente na Zeta, enfim, também participando desse debate junto ao regulador, colocando os seus pontos de atenção, suas preocupações. Há sempre uma preocupação em relação ao que é que muda no modelo de negócio, qual vai ser o impacto no final das contas. Agora, eu acho que de maneira genérica, assim, não falando especificamente sobre cripto, eu acho que é sempre bom a gente ter uma visão que a regulação ela pode ser uma aliada nesse sentido, no sentido de ser um mitigador de riscos.
As pessoas, em geral, tendem a achar que a regulação é muito mais uma peia, uma coisa que está ali sufocando, de alguma maneira, a inovação ou contendo, de alguma maneira, a criatividade dos empreendedores. Na verdade, a inovação, ela vem, a regulação vem muito mais para conferir uma certa isonomia. Senão a gente fica naquela coisa da lei de Talião, a lei do mais forte, né? Então, a ideia da regulação é justamente ser um mitigador de riscos. E, nesse sentido, ela pode ser muito aliada de um processo de competição. Em geral, a gente tende a achar ali, quando vai se dar regulação em termos econômicos e jurídicos, que regulação e competição não caminham juntos. É um casamento incômodo. Então, ou eu deixo a concorrência livre e se matem no mercado, basicamente, quem inovar mais e quem conseguir conquistar o cliente ganha. E a regulação, aquela coisa, quando a gente pensa em regulação, vem logo uma ideia de tabelamento, de preço, um negócio super arcaico. Então, na verdade, os debates mais recentes casam as duas coisas. Você pode ter uma regulação orientada para a competição, que foi o que a gente viu com o mercado de pagamentos. Então, aqui em cripto é a mesma coisa. Não significa que a gente não possa usar toda a tecnologia criada pelas exchanges, blockchain, enfim, tudo que se usa, DLT e etc., para inovar no mercado de câmbio, enfim, em tantos mercados, com que o aporte que tudo que veio junto com a criação e o surgimento das criptomoedas. Por outro lado, é um mercado que, de maneira totalmente desregulada, a gente vê uma série de problemas, teve, enfim, fraudes financeiras e questões de lavagem de dinheiro, que o regulador precisa estar atento. Então, eu penso que a ideia agora, a partir de agora, da criação da regulamentação infralegal e toda a construção que a autoridade monetária vai fazer, ela é salutar para o mercado, ela não é ruim para o mercado. A ideia é que você, inclusive, possa colaborar. Então, associações como a gente, como a Zeta, que tem, enfim, uma série de importantes players do mercado de cripto também, a Bcrypto, o Bernardo estava aqui, né? Enfim, possam contribuir para esse debate junto ao regulador e aí junto à CVM também, para que essa regulamentação infralegal seja criada de uma maneira que não sufoque a inovação, por outro lado, não deixe o mercado de uma maneira insegura, né, arriscada e consiga conferir proteção e segurança jurídica para os investidores, né? Alguns tempos atrás, assim, um tempo atrás, os players, enfim, sei lá, as fintechs de crédito surgiram, depois a regulação veio e trouxe ali, de certa forma, uma organização ali dessas empresas. Agora, me parece que a regulação também está muito mais rápida, está acompanhando aí a inovação, né, em serviços financeiros, pagamentos, inclusive, né? Como que essas regulações que a gente está falando, essas mudanças regulatórias, elas potencializam a inovação também? O que vocês veem de possibilidades, oportunidades de inovação a partir do marco legal das garantias, do marco de câmbio, de cripto, e mesmo agora falando, enfim, se vocês puderem, das duplicatas também eletrônicas, né? O que tem de inovação que pode ser criada a partir dessas regulamentações? Vou só complementar e aí passo para a Li e para o Matheus. O que eu achei super interessante que você falou, né? Quando o Banco Central vai lá e regulou as chamadas fintechs de crédito, né, Sociedade de Crédito Direto, Sociedade de Empréstimo de Pessoas, que o Banco Central chamou o mercado e falou, o que vocês estão fazendo aí? Deixa eu ver o que vocês estão fazendo para a gente criar a norma. E nessa esteira também teve a criação da regulamentação que você está se referindo aí, de correspondentes bancários digitais, justamente porque o pessoal já estava começando a fazer empréstimo em plataforma eletrônica, em site, e a lei lá, a regulamentação, na verdade, já tratava dos correspondentes de uma maneira totalmente física, né? Então, já não contemplava ali todo o avanço que a gente teve com a internet. Então, foi exatamente por isso. O que existia, a maneira que as pessoas faziam antes de ter a figura das fintechs de crédito, era justamente por esse desenho aí, essa arquitetura de você ter um correspondente, um banco, uma instituição regulada, o que era uma super engenharia, né? De você pensar assim, em termos criativos, eu crio toda uma estrutura para eu poder fazer uma intermediação financeira, um empréstimo. E o Banco Central foi lá e falou, deixa eu ver o que vocês estão fazendo para eu construir aqui a minha regulamentação. Eu acho super interessante essa ideia do regulador, e a gente tem realmente um regulador de ponta no Brasil, e é preciso que a gente fale isso, a gente tem o corpo técnico do Banco Central, tem realmente pessoas muito inteligentes, muito boas, acompanhando a discussão no mundo e acompanhando o mercado no Brasil de maneira atenta.
E eles têm conseguido o que a gente chama de desconexão regulatória. Eles têm conseguido olhar para a inovação e conseguido capturar os ganhos de novos modelos, observar, sem ficar refém dessa desconexão que vem a partir de um modelo de negócio que não se encaixa na moldura regulatória anterior. Então, essa desconexão que a gente chama, eles conseguem promover. E aí conseguem fazer isso como? Através de uma abordagem regulatória mais flexível, com sandbox, com a própria norma de IP. Então, quando você tem um volume tanto de negócio, aí eu vou te chamar para pedir autorização de funcionamento. Até lá, você pode operar sem ter a autorização da gente. Então, eles criaram uma série de mecanismos flexíveis para que o mercado consiga inovar com um ônus regulatório menor, porque a gente sabe que inovar e empreender no setor absolutamente regulado é extremamente difícil, né, gente? Então, muito bom essa abordagem mais flexível em termos regulatórios, né? Até puxaria um pouco para o lado de ter uma associação perto, né? Porque, assim, o Banco Central, nos últimos 10 anos, como ela já tinha falado, começou com essa agenda até de atualização de várias normas que já existiam. Então, eu acho que, às vezes, nem precisa regular algo novo, né? Às vezes tem uma regulamentação, mas você precisa atualizar com a realidade que a gente tem hoje. E o Banco Central tem um ponto muito interessante, eu sou fã, claramente, eu estava aqui com as minhas notas do Banco Central. O Banco Central, ele chama o mercado, né? Então, o Open Finance é inovador porque ele chamou o mercado para ensinar, para discutir, competição discutindo um com o outro para chegar a um fim comum. Então, essa forma de regular, assim, a gente está começando a analisar do ponto de vista também de pesquisa, né, como é a forma do Banco Central, mas ele está chamando o mercado para entender a sua própria limitação. Olha, eu sou regulador, eu estou ali em Brasília, separado de vocês estão todo dia pensando em novos negócios, então, por favor, venham até mim e conversem comigo. Então, você consegue marcar reuniões com o Banco Central, você consegue discutir que, de repente, aquela norma está te limitando e ele analisa isso, se tem sentido alterar ou não, ele faz consultas públicas e, na exposição de motivo ali, quando ele publica a norma, ele explica, olha, eu aceitei esses pontos que vocês trouxeram na consulta, esses eu não aceitei por isso. Então, acho que até torna mais fácil o ambiente de inovação no Brasil, porque ele está acompanhando na forma que é possível. E tanto que a gente pode usar como... eu estou trabalhando, né, numa empresa global, então eu acompanho globalmente todas as regulações, a gente trabalha... o meu time eu reporto já para fora, então o meu time me fala como é que está sendo interpretada aquela norma ali e como eu interpreto no Brasil a nossa. E aí eu falo, gente, vocês não sabem, mas o Brasil está muito à frente em vários sentidos. Vamos aprender com o mercado brasileiro. Então, acho que, principalmente, a Wise, né, a gente se associou à Zeta, que já tem muitos diferentes mercados ali. Então, a gente tem empresas de tecnologia e várias empresas de fintechs e trabalha também com o pessoal do BV. Então, a gente olha todos os lados e, por meio de parcerias, e um denominador comum do mercado, pensando sempre do ponto de vista do usuário, a gente vê, Banco Central, olha, do ponto de vista do usuário, a gente precisa melhorar isso. Então, é legal participar de associação, porque você sente do mercado o que está acontecendo. Essa questão que você comentou de olhar para fora e comparar, né? Acho que a gente tem muito essa síndrome de vira-lata, né? A gente fala, putz, o Brasil é ruim, é horrível. Cara, é muito interessante quando a gente olha esse ambiente, assim, você trazendo isso, acho que é legal para, né, dar o holofote. Essa semana mesmo, a gente recebeu um pessoal de um banco chileno, que eles vão, agora no Chile, eles vão começar a construir todo o arcabouço ali, toda a infra de um Open Finance, né? E a gente vê vários países ali que olham para o Brasil pegando um bench e fala assim, meu, acho que é o mais completo que tem no mundo, eu vou ali entender um pouco mais como é que eles fazem. Da mesma forma que a gente foi, né, para UK para olhar como eles faziam antes, aqui a gente tem um escopo muito maior. E os países, eles olham isso e vão vir aqui pegando benchmark. Muito, né, parecido com o que o Pix também aconteceu com o Pix. Pessoas de fora olhando para cá e entendendo como é que o Pix também se comportava, né? Teoricamente, aqui, né, quando a gente compara
os sistemas de pagamento instantâneo no mundo, aqui o nosso também é o mais completo. E o Banco Central fez esse trabalho de fazer benchmark mesmo, pegou o que é melhor de cada lugar aqui para a gente trazer e construir um negócio junto com o nosso mercado, que, né, no final das contas, saiu aqui o que a gente está vendo, que foi um grande sucesso aqui na população, né? Quando a gente olha um pouco essas regulamentações todas que estão acontecendo, o que pode vir aqui de inovação junto com os novos marcos, e até mesmo com o que já tem andando, acho que as fintechs, as empresas aqui, elas têm que olhar muito cross-regulações, né? Quando a gente fala aqui de garantias, tem um ponto ali que a gente fala da garantia de um imóvel, que hoje a gente consegue fazer a garantia de um imóvel, por exemplo, de 1 milhão, a gente consegue pegar ali a garantia de um empréstimo de 10 mil só. E já mata aquele imóvel para pegar outras garantias. Aqui eu estou atualizando isso e fazendo com que esse 1 milhão que vale esse imóvel, ele pode ser feito garantias dentro desse cara. Então eu posso fazer ali vários empréstimos que compõem esse 1 milhão, pegando a mesma garantia. Facilitando, né, tirando burocracias, como a Fernanda comentou mais cedo, reduzindo o custo de crédito, né, dos juros. Então a gente tem que olhar dessa forma aqui, quais são as oportunidades que se cria através disso. A gente tem que conhecer o cliente para, logicamente, ter um score ali para que ele consiga pegar um crédito, uma taxa boa. Como é que eu vou confiar nesse cara? Por que eu não faço cross aqui ao Open Finance, por exemplo, que eu já consigo, de alguma forma, conhecer ele melhor? Então, acho que aqui os grandes desafios aqui do como que a gente vai inovar daqui para frente é como que a gente consegue juntar tudo isso. São grandes fundações que o Banco Central está trazendo e fomentando para o mercado, e como que nós, players aqui, conseguimos pegar tudo isso e juntar, criando novas experiências, provocações novas para o mercado, até inclusive para criar outras regulamentações, né? Falando um pouco de cripto, nem vou entrar porque o pessoal que conhece bastante vai falar daqui a pouquinho, mas também é uma grande fundação aqui, né? Acho que a gente vai colher os frutos daqui a alguns anos ainda do que está sendo feito agora, né? Então, tem muita oportunidade pela frente, a gente tem que olhar aqui de forma holística tudo o que está acontecendo, principalmente nós aqui que trabalhamos focados no cliente, a gente tem que olhar e entender o que faz parte aqui do dia a dia do cara, para que eu consiga fazer com que o Banco Central está construindo, a gente consiga linkar com a necessidade do cara da ponta. Você falou de novas regulações, né? O que vocês têm visto, assim, quais são as perspectivas? Porque o Banco Central está bastante ativo, mas a gente também tem um desafio grande, né, lá no regulador, que é justamente, enfim, a questão dos concursos, né? O Banco Central tem sofrido bastante, né, para conseguir dar conta de tanta demanda. Mesmo assim, tem muita coisa por vir, assim, o que vocês têm visto de, enfim, novas regulações, o que está no horizonte aí, pelo que vocês têm observado? Palpites? Danilo, daqui a pouco o Banco Central vai bater na gente, porque saiu o decreto do PAT, não sei se vocês viram, tá lá falando da 12865, tá? O Banco Central não quer regular o mercado de benefícios, que é um mercado, inclusive, bilionário, né? E que tem várias questões ali que podem ser aprimoradas. Então, tem bastante coisa para fazer. Uma coisa que eu complementaria da tua fala também, Matheus, é que a minha impressão, estando também tão próxima dessas 30 empresas, mais de 30 que estão com a gente na Zeta, é que os próximos anos, as próximas décadas no setor financeiro, vai sair na frente quem conseguir aliar essa inteligência de dados que vem com inteligência artificial, que vem com toda essa mudança na economia, para você realmente ter uma vantagem competitiva a partir do uso de dados. Se você fizer isso, trazendo o cliente para o centro da escolha. Então, recentemente eu estava falando lá no congresso do pessoal de proteção de dados, né? E aí, das duas perguntas que vieram da plateia no nosso painel sobre tratamento de dados no Open Finance, as duas perguntas falavam de discriminação algorítmica e de vieses na hora de você precificar um cliente para tomada de crédito. Então, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Se é uma pessoa negra, isso impacta a análise do crédito, enfim, a gente tem muito mais estudo empírico nos Estados Unidos que no Brasil, mas se é uma mulher, uma mãe solteira, não tem nenhum imóvel e nada para dar em garantia, como é que essa mulher consegue
pegar um empréstimo para pagar a faculdade desse filho que ela cria sozinha. Então, a minha impressão é que vai sair na frente os modelos de negócios que conseguem customizar produtos financeiros e de pagamento tailor-made, sabe? Assim, exatamente para aquela pessoa. E como é que você faz isso? A partir de dados, a partir da inteligência. A gente tem um mercado informal enorme no Brasil. O Pix, inclusive, ajudou a formalizar muita gente. Então, você vai na praia, hoje em dia, numa barraquinha da praia, tem lá o cara aceita Pix. Você pega táxi, não sei se vocês lembram, anos atrás a gente pegava táxi, você ia perguntar, você aceita cartão? Hoje em dia, o cara sai com o seu celular e você paga a corrida de táxi. Então, o Pix inovou nesse aspecto e os modelos de negócios, na minha impressão, que vão sair na frente nessa próxima leva, digamos assim, do Brasil, essa segunda década de inovação que vem com meio de pagamento em 2013 e agora de 2023 para lá, são as empresas que, de fato, conseguirem customizar soluções específicas para clientes específicos, para essa mãe solteira, para esse homem negro taxista, e porque tem uma série de pessoas que estão fora do sistema financeiro que são excelentes pagadores, mas que não tem como as instituições conseguirem precificar isso. Então, quando você pensa na tomada de crédito, por exemplo, 3 fatores, vamos colocar assim, concorrem ali na análise, né? Primeiro, fatores macroeconômicos, que são a economia do Brasil, como é que as coisas vão, a taxa de juros, etc. Os fatores individuais dessa pessoa, é boa pagadora, não é boa pagadora, como é a vida financeira dessa pessoa. E o segundo, os modelos de análise de risco das instituições. Então, onde a gente consegue atacar? A economia está sempre muito interconectada, é uma coisa mais difícil. Os fatores individuais, aí tem educação financeira, tem cidadania financeira, uma série de coisas de uma agenda regulatória que a própria autoridade monetária pode capitanear. Mas onde as instituições, onde vocês que estão aqui trabalhando em bancos, em fintechs, podem agir? Na análise de risco, nos modelos de análise de risco de crédito. Então, a ideia com o Open Finance, a ideia com todas essas regulamentações novas, é que a gente consiga ter inteligência a partir de informação, a partir de dados, para que a gente consiga melhorar a vida financeira das pessoas, né? Então, eu acho que vai sair na frente os modelos de negócios aí, quem criar uma startup por aí daqui a pouco, daqui a uns anos, para a gente estar conversando, um novo unicórnio no Brasil, eu acho que são os modelos que vão ter isso em mente. É engraçado que, só para fechar aqui a linha de raciocínio, a gente saiu de um mercado onde a gente fazia muito tailor-made, né, há um tempo atrás. A gente foi para um momento que a gente olha de forma escalável tudo, né, então, putz, como é que eu escalo? Não posso personalizar muita coisa. E eu concordo muito com você, que eu acho que agora a gente está entrando no momento onde a gente está voltando para essa personalização pontual por conta, né, de tudo isso que a gente está trazendo aqui, de dados e tudo mais. Então, acho que é o próximo passo aqui mesmo. Concordo 100%. Como que estamos de tempo? Quem me diz aí? Como que estamos de tempo? Tá acabando? 10 minutos? Então, eu vou abrir para 2 perguntas. Quem quiser colocar alguma questão para os nossos convidados, só levantar a mão aí que o pessoal leva o microfone. Temos candidatos? Ali, ó. Fala o nome, a empresa e para quem você quer fazer a pergunta, Melfi. Tá. Você já falou meu nome? Então falei o sobrenome. Então, eu sou o Melfi, da Bfintech. Eu não sei para quem, daí vocês podem escolher aí. A gente tem algumas regulações também paradas no Senado, Câmara, por exemplo, centrais de garantia de crédito, entre outras lá. Como é que vocês veem o andamento disso? Vocês estão acompanhando também e o que pode ser feito? Não. Rogério. Você, inclusive. Melfi, todas essas agendas aí no Legislativo a gente tem acompanhado também na Zeta, né? Tudo que impacta o mercado de crédito, tudo, mas a gente acabou nem comentando a tal das IGGs também, né? Dos instituidores de gestão de garantias que o marco traz, né? Que vão ser instituições reguladas pelo Banco Central. Então, toda essa agenda aí, sim, de aprimoramento dessas garantias, a gente tem acompanhado. Acho que tem coisas para destravar. Tem coisas que a gente consegue, você sabe, você está lá na Bfintech, tem coisas que a gente consegue conversar, tem coisas que não são tão prioritárias, mas a gente teve um avanço, né? Eu acho que
ali, a gente esperava tanto o Banco Central ser apontado como regulador de cripto, trabalhamos tanto nessa agenda e, enfim, conseguimos. Então, vários assuntos, né? Tem muita coisa para conseguir conversar. E isso é super interessante de estar na associação, né? Para mim, que tinha saído do mundo dos escritórios totalmente infensa, né? Do lado de cada... Você está tão imiscuída na política, e você vai ver como a regulamentação infralegal é totalmente costurada por diferentes agentes, né? Então, tem o legislativo, tem a autoridade monetária, que hoje em dia é autônoma, então não está nem ligada a nenhum ministério, tem o próprio Poder Executivo, com o Ministério da Fazenda, sobretudo, tem as associações que são fortíssimas no setor financeiro, fortíssimas, né? Um dia desses eu estava, inclusive, no Senado, e uma pessoa falou para mim, uma assessora de um senador, você sabe qual é o setor mais bem organizado e mais bem representado no Brasil, aqui de anos que eu tenho aqui no Senado? Aí eu pensei, setor financeiro, né? Ela falou, o agro. Aí eu falei, nossa, tá vendo aí? Ela falou, é extremamente importante você saber de processo legislativo, você saber o andamento das coisas, saber com quem falar, saber como falar, porque também não adianta chegar lá com a linguagem super jurídica e o senador, o deputado tem milhares de pautas. Então, é bastante interessante observar o quanto o desenho regulatório que impacta aqui na Faria Lima, como ele é construído em Brasília e como as coisas precisam ser colocadas, a gente precisa ser ouvido, precisa ir lá. E claro, quando nós três aqui elogiamos a atuação do Banco Central, quanto o Banco Central, nos últimos 10 anos, sobretudo, está mais aberto a ouvir o mercado, claro que isso é uma linha tênue, né, gente? Porque é também um regulador, ele também fiscaliza a atuação dessas empresas. Então, tem que ser temperada essa sensibilidade de ouvir o mercado, mas, ao mesmo tempo, saber que não são os interesses apenas do mercado que devem ser representados, né? Então, é por isso que as associações têm um papel tão importante, para trazer o ponto de vista de diferentes agentes econômicos. Tem os grandes, tem os pequenos, tem as cooperativas. Então, é bem importante esse papel da gente estar próximo ali ao legislativo, ao executivo e ao regulador também. Eu acho que quando você quer ir até, né, destravar essa regulação toda, é bem o painel, o nome, né, centrado no cliente. Se você consegue demonstrar para o regulador, ou então no âmbito político, né, você primeiro tem que entender ali o contexto político, o que virou pauta daquele momento, mas se sempre mostrar que está centrado no usuário final, que você quer mostrar, melhorar a vida, por exemplo, o Banco Central, você tem que entender aquela agenda BC-Hash, que o Banco Central deixa bem claro no site dele o que é prioritário para ele. Então, se você quer destravar algo perante o Banco Central, com certeza é olhar ali qual o projeto para os próximos anos. Então, ele demonstrou o que ele queria atualizar naquele momento, né? E no âmbito político é um pouco mais, né, específico também. Eu recente agora comecei a ir para Brasília também para outros, né, eventos fora da Faria Lima, e aí você tem que entender um pouco ali qual é o interesse político daquele momento, mas, enfim, se você fizer isso do jeito que o agro faz, eu acho que a gente consegue destravar algumas agendas no Senado. Por um lado, digamos que positivo, a autonomia ali do regulador facilitou para o mercado financeiro, então falar com o Banco Central ficou mais fácil. Por exemplo, a agenda do câmbio foi o que aconteceu, né? Antes travava tudo ali no Senado, você queria alterar alguma coisa da norma de 1920, e não era prioridade ali do Senado alterar a norma de câmbio. E agora o Banco Central é só ali falar com ele, falar, olha, essa interpretação não está funcionando, que é um dos pontos, né, que a gente está trabalhando ali com a Zeta, do ponto de vista de transparência dos custos que você tem, por exemplo, com o câmbio, e é uma das agendas do Banco Central, então é muito, digamos, mais fácil eu falar, Banco Central, olha, a gente tem a norma ali da 277 de câmbio que fala a lista de informações que você tem que dar ao cliente e quais as taxas que são aplicáveis, mas não é todo o mercado que está fazendo isso. E isso instiga a competição, que é um dos seus pontos da agenda do Banco Central. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo com as associações para levar e ir destravando, e sempre centrado no cliente, né, que é o nosso tema, porque é isso. Temos mais alguma pergunta? Ali, ó, no fundo.
né, Regina? Meus painéis eu sempre jogo para a plateia também perguntar, né? Ele assusta a gente. Vou me levantar aqui para ficar mais fácil. Meu nome é Jonatas, eu sou da Zuvia Digital Assets, né, uma empresa de tokenização, cripto e Web3. Eu sou cliente da Wise já tem 7 anos, um pouco mais de 7 anos. E eu queria fazer uma pergunta para a Letícia. Como que você vê esse momento, esse mercado de stablecoins? Eu falo de USDT e stablecoins que são colateralizados a dólar, né, como algumas empresas que já estão criando as suas próprias stablecoins. Aqui no Brasil a gente tem algumas. Só acredito que a PayPal também acaba de criar uma outra. Como eu falei, eu sou cliente da Wise, eu moro no Canadá, então eu envio muitas remessas de lá para cá, de lá para cá, daqui para lá, e existe um tempo dessas remessas chegarem até lá. Elas são reguladas pelo banco no Canadá. Eu utilizo um banco chamado CIBC no Canadá, bancos aqui, né, que são regulados pelo Bacen, assim como você falou. E ultimamente eu tenho utilizado a própria Zuvia, né, como empresa de transações, tokenização, para fazer alguns testes com o SDT. E essas transações elas acontecem em alguns segundos, né? Então, em alguns segundos eu consigo receber um valor lá no Canadá. Como que a Wise está vendo esse mercado que, quando a gente fala de digital assets, é um mercado de cross-border e também muito rápido de acontecer transações? Legal. Bom que você é cliente. É muito bom o produto, realmente. Eu confesso que eu me tornei cliente quando eu entrei na Wise. Eu infelizmente não conhecia antes, porque teria facilitado minha vida antes. Mas sobre as novas, né, tecnologias, e principalmente em razão da velocidade, na Wise a gente, óbvio, acompanha toda a regulação no mundo inteiro, se tem ou não, em relação a stablecoin, digital assets. A gente é super entusiasta, mas nesse momento a gente acaba entendendo que precisa, né, testar, que nem você está fazendo, se funciona, qual é a velocidade, a segurança, porque como há 10, né, mais de 10 anos, a Wise lançou em 2010, então a gente começou a entender regulação, custos, e cada mercado em cada país há muito tempo, então a gente criou uma estrutura ali de pagamento muito, né, robusta, de segurança. Hoje a gente, digamos que está observando esse mercado, né? A gente ainda não atua, não tem frente de produto que vai atuar, porque a gente está aguardando o desenvolvimento desse mercado. Um ponto que para a gente é importante e a gente vai reforçar, assim, é que, embora né, tenha velocidade, a gente ainda também é difícil entender os custos por trás. Então, todas as empresas, né, a sua de atuação, a gente chama para trazer transparência no custo que vai envolver essa transação, porque muitas vezes, numa moeda digital, também não está muito claro qual que é o custo para o cliente final. E para muitas pessoas, né, a gente está falando de inclusão também, para muitas pessoas não é muito claro qual o tipo de segurança, qual que é o valor que vai ser gerado, se aquilo é ou não um investimento. Muita gente usa como investimento essas transferências, por ser cross-border, por ser atrelado ao dólar, muitas vezes. Então, do ponto de vista, assim, Wise, a gente olha muito para, vamos falar de custos também, como é que funciona isso. E sobre velocidade, um dos nossos, né, pilares é fazer instantâneo. Então, óbvio, a gente está aprendendo globalmente com o Pix, a gente já está usando na plataforma. Então, quem envia, faz uma remessa do Brasil para o Canadá, por exemplo, já vai fazer por meio de Pix, então vai ser instantâneo. E aí, nas regulações, né, do Canadá, Estados Unidos, também isso está se desenvolvendo, aprendendo com o Brasil. Então, a ideia é desenvolver o mesmo sistema lá, com alguns parceiros de lá. Óbvio que o sistema americano, o sistema canadense é diferente. Então, acho que são mercados que vão atender públicos diferentes por enquanto, até ele se consolidar eventualmente, e a gente vai acompanhando para ver se a gente atua junto, se vai ser parceiro, que eu acho que é o que ela falou.
a gente estava, né, refinando essa regulação, trazendo para as empresas como é que a gente vai importar essa regulação nova de tecnologia, e hoje o que eu penso que a gente vai trazer parcerias. Então, é possível que uma empresa que está se especializando tanto, né, em moeda digital vai fazer a parceria com o banco, que é o que hoje está acontecendo, né? Mesmo na Wise, fora do país, a gente já lançou uma solução de trazer a nossa conta internacional, conta global, para os bancos tradicionais, e isso mesmo vai acontecer com novas tecnologias como o stablecoin. Eu acho que uma precisa especializar bastante, e a gente vai trazendo e acoplando isso para ser benefício para o usuário final. Então, eventualmente, sim, a gente, sendo mais rápido, a gente com certeza vai falar sobre. Gente, muito obrigado, Fernanda, Letícia, Matheus. Passo aí bola para a Regina e próximo painel. Obrigado.